Olá, meu amigo, minha amiga. Quantas coisas importantes e inusitadas estão acontecendo no plano internacional, mexendo aqui com os nossos assuntos internos no Brasil, motivando inclusive a imaginação fértil dessas criaturas que habitam o universo paralelo da extrema-direita bolsonarista. Bastou o Trump fazer uma publicação nas redes sociais, se colocando ali como o Supremo Tribunal Celestial, o Supremo Tribunal Planetário Interplanetário Galáctico, que se julga no direito de questionar o exercício da nossa soberania do Poder Judiciário aqui no Brasil, que essa gente ficou empolgadíssima. Eles acham que acontecerá aquilo que eles estavam aguardando, um milagre, e que Bolsonaro não irá para a cadeia. Mas será? Será que o ministro Alexandre de Moraes ele recuará? Os ministros da Suprema Corte, o governo brasileiro? Todos ficaremos de joelhos esperando ali o julgamento final de Donald Trump sobre a nossa realidade? Pois bem, você já deve saber a resposta. Vou conversar com vocês sobre os últimos acontecimentos, algumas atualizações e mais uma aberração jurídica internacional envolvendo aqui aberrações jurídicas no plano internacional. Existem vários organismos internacionais, né? Mas uma organização de jegues jurídicos internacionais é a primeira vez que isso está se formando no planeta. Pois bem, vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo, mas antes de mais nada é fundamental convidar você que chegou agora ao nosso portal, ainda não é inscrito, para que em primeiro lugar você se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende, nunca se esqueça do seu joinha, seu comentário e se puder, prestigie também nosso clube de membros, que está crescendo a cada dia. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. E lembrando que nós temos o nosso canal de cortes também, onde eu sempre coloco ali vídeos mais curtinhos para você compartilhar ainda para mais pessoas, tá legal? Bom, quero começar aqui com um assunto muito importante, porque o Brasil sediou a reunião dos BRICS e hoje o presidente Lula recebeu o presidente da Índia, aliás, o primeiro-ministro da Índia, o Narendra Modi. Depois daqueles protocolos, né, aquele recebimento como chefe de Estado, o Narendra ele foi recebido ali por um conjunto de músicos indianos. E aí, quando eles terminaram a apresentação, percebam aqui o respeito que eles têm pelo primeiro-ministro, né? E vamos falar aqui do que representou esse encontro aqui do presidente Lula com o Narendra Modi. Vamos lá. Aqui, olha aqui. Pelo amor de Deus. Agora acompanhamos uma apresentação musical com instrumentos tradicionais indianos. Eles também estão vestidos com roupas típicas da Índia. O Lula fez ali os abraços, né, e tal. Mas veja bem, os indianos, eles se abaixam ali para... presidente Lula, momento em sinal de respeito ao Narendra Modi. Ele até do Palácio da Alvorada. deu uma evitada, olha. Todos eles, na ocasião olha. Da visita oficial. É impressionante, muito emocionados, né, honrados, né? Primeiro-ministro Narendra Modi, que participou da cúpula do BRICS no Rio de Janeiro. Tem uma importância muito grande, gente, porque o Brasil aumentou o nosso nível de exportações em 10% no governo Lula no conjunto das nações. E aumentou em 14% em direção ao mercado indiano, que é um país que tem 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. Então, é muito importante se ter uma relação cada vez mais próxima com um país como esse. Tem um mercado consumidor muito grande, tem muitas carências, tem muitas possibilidades do Brasil ter parcerias importantes e eles lá também têm coisas muito importantes também que podem contribuir também com o nosso desenvolvimento. Imagine só empresas brasileiras podendo exportar para um país com esse mercado consumidor gigantesco. Então isso é muito importante e isso está mexendo com o governo norte-americano, que percebe que eles têm lá problemas internos muito grandes. Hoje o mundo multipolar está ficando cada vez mais articulado e os BRICS representam, né, uma ameaça à existência, né, da economia norte-americana como ela sempre esteve nos últimos tempos. Atacando a preponderância que eles têm em vários setores. Bom, por outra razão que a figura de Donald Trump acabou fazendo duas estocadas, né? Uma em relação ao BRICS, dizendo que vai taxar todo mundo que se alinhar aos BRICS. Enfim, ninguém ficou com medo disso não, né? Isso é muito interessante. E, por outro lado, ele também deu essa de ser o julgador do Supremo Tribunal Federal da nossa soberania.
Hoje as redes sociais bolsonaristas estão fervilhando, né? Todos eles estão acreditando que agora sim, ó, Trump escancara a ditadura no Brasil. Que coisa, hein? Então, essa gente alucinada está com essa visão. Mas isso não vai redundar em absolutamente nada, gente. Eu posso cravar isso aqui com vocês, já estou falando isso há muito tempo. Isso aí não passou de uma farofagem, de uma espuma para deixar animado esse pessoal que se alimenta desse capim alucinógeno, né, que vem lá dos Estados Unidos. Justiça da Flórida manda intimar Moraes em caso de empresa de Trump. Gente, olha só, um monte de matéria, evidentemente plantada, né, de fora para dentro, aqui no nosso país, dando um peso a coisa que não tem. Porque, olha só, eles colocam aqui, em caixa alta, né, Justiça da Flórida manda intimar Moraes em caso de empresa de Trump. Vem cá, onde é que está a intimação? Eles questionaram a validade da intimação. Por que uma pessoa física exercendo um cargo público no Brasil é intimada ou seria intimada pessoalmente? Então, quer dizer que se um guarda de trânsito multar um norte-americano aqui, que esteja com o carro alugado e tal, enfim, o americano fique magoado, então ele vai processar o guarda municipal de qualquer município aqui no Brasil? Faz sentido isso? Bom, mas na cabeça desse organismo de jegues, juristas internacionais, isso está fazendo algum sentido. Bom, e aí é o seguinte, o ministro Mauro Vieira, das Relações Exteriores, enfim, foi perguntado sobre isso. Resposta dele, Mauro Vieira diz que ameaças de sanções dos Estados Unidos contra Moraes não têm cabimento. O chanceler afirma que decisões do STF não se submetem a leis estrangeiras e critica a pressão de Trump sobre o caso Bolsonaro. Enfim, só que a leitura que os bolsonaristas fazem desse fato é essa aqui, ó. Alexandre de Moraes não é ditador e que a ameaça de sanções não tem cabimento. O diplomata diz também que o Brasil não deve dar importância. Aí o que fez aqui um desses jumentos, né, do mundo bolsonarista? Eles estão interpretando que essa fala do Mauro Vieira, do ministro Mauro Vieira, é uma fala que significa que o governo brasileiro, que o presidente da República está abandonando o ministro Alexandre de Moraes. Veja que leitura tosca desse quadrúpede, né? Não dá para a gente chamar de criatura bípede, né, gente? Me desculpem aqui, vamos lá. Rapaz, que dia que você ia imaginar. O governo brasileiro já está dizendo o seguinte, ó, se vier sanção contra Moraes, eu não tenho nada a ver com isso, vou virar a cara e vou seguir. Tchau, Moraes, obrigado por ter se destruído a sua reputação, por ter se arriscado tanto em Olha só, mas é muita jumentice, né? Eu vou colocar rapidamente aqui para vocês, tá? A petição que eu dei uma lidinha. Não vou deixar muito tempo aqui pelo seguinte, porque os jornais que publicaram isso aqui, eles não ocultaram o endereço pessoal residencial do ministro Alexandre de Moraes. Eu grifei em vermelho ali, deu uma embaralhada ali para não ficar visível, né? Mas eu achei isso também uma coisa muito negativa. Eles deviam ter mais cuidado, quem publicou essa petição aí, de ocultar o endereço pessoal do ministro Alexandre de Moraes. Do ponto de vista jurídico, gente, é uma coisa inexistente. A pessoa, você recebe uma correspondência em inglês na sua casa, você não lê inglês, você de um organismo que você não sabe, de repente chega na tua casa lá uma comunicação da Flórida, sei lá, você não tem casa na Flórida, você não conhece ninguém da Flórida, de repente tem um troço lá, aí você manda traduzir aquilo, estão movendo uma ação civil contra mim, estão querendo dinheiro meu. Bom, você vai dar importância a isso? É isso que o ministro Mauro Vieira está dizendo. Então, gente, é uma coisa sem pé nem cabeça. Agora, há um entendimento também que se o ministro formalmente receber uma intimação, porque isso deveria passar também por uma série de protocolos, né? Vir por uma carta rogatória, um documento oficial emitido pelo Poder Judiciário. Aliás, nessa petição que eu li aqui, não tem assinatura de ninguém nem data. Isso pode ter sido uma coisa dos advogados lá, desse bolsonarismo internacional, esses jegues jurídicos internacionais, que tenham vazado esse troço aí e a tal intimação não tenha sequer ter sido assinada, né? Bom, e aí vamos aguardar os desdobramentos disso. Governo e oposição terão duelos com ida de 6 ministros ao Congresso e 99% contra 1 como temática. Olha só, essa semana o Sidônio Palmeira vai lá também na Câmara dos Deputados para explicar se ele teve alguma coisa a ver com as campanhas promovidas nas redes sociais
denunciando a desigualdade social aqui no nosso país e denunciando as falcatruas que acontecem no Congresso Nacional. Evidentemente, como eu disse para vocês, a SECOM do Sidônio Palmeira não tem nada a ver com isso, porque sequer está se interessando por esses assuntos. Está tendo competência, vamos dizer no português claro, de entender o que está acontecendo para produzir alguma coisa. Bom, e o Nicolas Ferreira está indo para as redes sociais para reagir à campanha de pobres contra ricos da esquerda, atacando a Janja em vídeo. Olha, o senhor Nicolas, que continue a defender os ricos, tá, senhor Nicolas? Vai nessa aí, vai defendendo o rico, porque o senhor vai ver a resposta dessa tua posição em próximas eleições um pouco mais para frente, né? E até na eleição daquele que o senhor venha defender como candidato à presidência da República, né? Gente, muita calma nessa hora, deixa essa gente alucinada continuar nas suas alucinações e vamos continuar nós aqui no mundo concreto, que segunda-feira o Paulo Gonet entregará a sua alegação final ou as alegações finais em relação aos crimes da Orcrim de Bolsonaro. E os prazos estão correndo, tá bom? E não há Trump que vai interromper prazo aqui no Brasil. Um grande abraço e até mais tarde. Tchau!